dia, bem-vindos a este momento de culto e feliz ano novo. Nós estamos iniciando um novo ano do calendário litúrgico, calendário da igreja, e com isso nós lembramos do passado. Na semana passada, inclusive, tivemos o culto de ação de graças, olhamos para o passado com muita gratidão, e agora nós olhamos para frente, nós olhamos para aquilo que virá. Advento nos lembra isso, nos lembra esperança de algo que está por vir. Nós nos preparamos para algo ou para alguém que está por vir. E o Natal está logo ali, né? A gente lembra do Messias, do Salvador que veio, mas o Advento também não apenas nos prepara para o Natal. O Advento também nos prepara para a vinda do Senhor Jesus no último dia. E essa vinda nós estamos aguardando também. O Advento, por isso que está com essas cores, né, azuis, os paramentos, a estola, para lembrarmos dessa esperança que nós temos. Nós aguardamos o Rei Jesus, que veio no Natal e que virá novamente para nos salvar eternamente. Enquanto a banda, os músicos tocam o primeiro cântico e nós nos preparamos para o culto, nós vamos acender a primeira vela de Advento. Essa coroa aqui que vocês estão vendo tem 4 velas vermelhas e uma branca no centro. As 4 velas representam os 4 domingos no Advento. O Advento é um período e nós temos domingos no Advento. E cada domingo que vai se aproximando do Natal, a gente vai acendendo uma das velas, até que todas estejam acesas. E no dia do Natal, a vela branca então será acesa no culto de Natal. Essa primeira vela que nós vamos acender no dia de hoje é chamada de vela da vigilância. Vigilância lembra vigiar. E é sobre isso que nós também vamos comentar um pouquinho na reflexão de hoje, na mensagem do culto de hoje. Vamos cantar então o primeiro cântico?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e, em nome e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 122. Eu coloquei errado ali na projeção, mas é o Salmo de número 122. Nós vamos fazer de maneira alternada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. As tribos do Senhor, como ovelha Israel, para revelar a salvação do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ore pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Pedimos que venhas com o teu poder para que sejamos libertados dos nossos pecados, que ameaçam nos separar de ti, e salvos por tua poderosa libertação, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Nós cantamos o próximo cântico 25 do Celebrar.
Isaías capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Ouçamos a palavra. Mano. Palavra que visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venha, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Casa de Jacó, hoje somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Romanos, leitura da Epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 14. Ouçamos a palavra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: amem o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Assim termina a leitura da Epístola. Agradecemos a leitura de hoje e nós cantamos o hino 384 do Inário Luterano.
que puderem, se coloquem de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme o evangelista Mateus. E agora, no novo ano da igreja, nós seguiremos a série trienal do ano A, que é o ano que nós acompanharemos a trajetória de Jesus, conforme o evangelista Mateus. Mateus capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 44. Ouçamos a palavra. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Eu convido a criança para vir aqui à frente conversar com o pastor. Tem mais? As crianças então hoje. Que bom. Bom dia. Estão animados? Sim, né? No começo do culto, eu falei assim para o pessoal: Feliz Ano Novo. E sabe que normalmente a gente dá Feliz Ano Novo quando acaba o ano, não é? Mas o ano já acabou? Ainda não, né? Nem passou o Natal ainda. Dia 31 ainda está longe, né? Dia 31 de dezembro. Mas sabe por que eu dei Feliz Ano Novo? Porque o ano da igreja acabou. E agora a gente está começando um novo ano da igreja. Vocês estão vendo que tem agora a árvore de Natal ali. Tem até isso aqui, ó, que se chama coroa de advento. Isso aqui, onde tem aquelas velas ali, isso marca o início do ano da igreja. E o início do ano da igreja começa a gente se preparando para receber Jesus. Sabia que no passado, lá no Natal, os primeiros que receberam Jesus foram os pais dele, Maria, José. Depois, os anjos até anunciaram para os pastores que Jesus nasceu. Os pastores foram lá visitar Jesus. Depois, os magos, os sábios do Oriente foram lá visitar e levar presentes para eles.
para o menino Jesus. Depois, muito tempo depois, 33 anos depois, Jesus ele é recebido de outra forma. E essa outra forma vocês vão ver lá na escolinha, na aula de hoje, tá bom? Mas a última forma que Jesus vai vir, que a gente espera que ele venha, é para nos levar para morar com ele. Um dia a gente vai todo mundo morar com Jesus. Todo mundo que acredita em Jesus vai morar com ele. E vai ser muito bom. Por quê? Porque a gente não vai machucar. A gente não vai mais se machucar. A gente vai viver feliz para sempre. Certo? Por isso que a gente espera Jesus voltar lá do céu, para a gente viver junto com Ele para todo sempre. Amém? Vamos fazer uma oração e hoje vocês vão lá na escolinha aprender um pouco mais sobre outra recepção que deram para Jesus, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos e por você ser o meu Salvador. Em teu nome, amém. Muito bem, agora vocês vão lá para a escolinha com a grupo Betânia, certo? E nós seguimos com o nosso culto cantando do hino 533 do Inário Luterano. Prazer
duas músicas parecidas, né? Para a gente aprender bem essa melodia e cantar das próximas vezes. Pena que às vezes a voz não ajuda, né? Dá umas desafinadas, mas isso é normal. Para esse momento de reflexão na palavra, a gente pede que o Espírito Santo esteja conosco, para nos guiar durante a meditação e para que andemos sempre na luz do Senhor. Amém. Amém. Muito bem, eu gostaria de planejar com vocês uma coisa meio diferente hoje. Gostaria de planejar um roubo a uma casa com vocês. E eu preciso da ajuda de vocês, tá? Tem uma família que se mudou para cá faz pouco tempo e mora numa casa boa. E eu já, nas minhas andanças por aí, já percebi que a casa tem alguns cadeados, tem algumas trancas, mas nada que um arrombamento não resolva, né? E para vocês ficarem tranquilos de que vai dar certo, não tem ninguém que vigie essa casa, não tem câmera de segurança, não tem cerca nos muros, então é bem fácil de invadir. Só que eu ainda estou indeciso em qual vai ser o melhor dia e o horário para eu invadir essa casa. E daí eu queria a ajuda de vocês. O que vocês me sugerem? Qual é o melhor dia e horário para a gente entrar nessa casa para roubar a casa? Quando não tem ninguém? Mas em qual horário? À noite é melhor, né? Daí a gente não é visto. De madrugada, né? Quando tem menos movimento. Então, esse é o melhor dia e horário para a gente não ser pego, certo? Agora vamos pensar do lado da família, do outro lado. Se essa família soubesse que a sua casa seria invadida em tal dia, no dia que eles não estivessem, e em tal horário, durante a noite, o que essa família faria? Ficaria vigiando, investiria em segurança, né? Colocaria ali uma cerca no muro, aumentaria os muros, colocaria a câmera de segurança, ou se, no caso, se a família quiser dormir, até contrataria um vigia noturno, né? O pastor alemão, cachorro, para ter segurança mesmo, né? E é a partir desse exemplo, meus queridos, um exemplo parecido com esse, que Jesus exorta os seus discípulos: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Do que Jesus está falando nesse texto? No texto de hoje? O quê? Da vinda dele, né? Mas é só sobre isso que Jesus fala no texto? Não, né? Jesus está falando sobre um tempo de preparação. Um tempo de preparação para a sua vida. O advento é esse tempo de preparação que nós temos para a vinda do Senhor. E nós lembramos da vinda que já aconteceu no Natal. Nós celebramos quando o menino Deus nasceu em humildade, cresceu e viveu em humilhação, até a verdadeira humilhação que foi a sua morte e morte de cruz. Mas a gente também lembra de uma vinda que acontecerá. E dessa vez não vai ser como a primeira vez que ele veio em humildade. Ele vai vir exaltado. Ele vai vir com seu poder e glória. Para quê? Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Para estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino que não terá fim. É como afirma Isaías,
na leitura que a gente viu, que a gente ouviu, será um reino de paz, de justiça, onde as armas de guerra que nós usamos serão transformadas em armas, em armas de trabalho no campo, em ferramentas de trabalho no campo. As espadas que nós levantamos contra os outros serão usadas como lâminas do arado, para abrir a terra. E as lanças serão transformadas em foices. Imagine que reino maravilhoso, onde não haverá guerra, não haverá morte. A vida vai ser mantida, vai ser preservada. É esse reino que a gente espera. Mas, quando que esse rei vai vir? O que o texto diz? Ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai. O que nós fazemos então? Vamos nos preparar para essa vinda? Vamos vigiar para não sermos pegos de surpresa, como aconteceu lá nos dias de Noé. Lembra o que aconteceu com Noé? Noé e sua família sabiam que o mundo seria destruído com água. E por isso eles se prepararam. E como é que eles se prepararam? Primeiro, eles ouviram a voz do Senhor, né? Segundo, eles confiaram nessa voz. E terceiro, eles construíram uma grande arca para serem salvos do dilúvio. Noé então se preparou. Ele investiu o seu tempo. Imagine quanto tempo demora para construir uma arca. Ele investiu os seus dons, porque não é fácil construir uma arca gigante. Ele investiu os seus bens. Imagina comprar aquele tanto de madeira. E ele fez isso justamente porque ele confiou na voz do Senhor, que ordenou que ele fizesse isso. Porém, o que aconteceu com todos aqueles que não confiaram na palavra do Senhor? Todos estes foram destruídos. E o texto de Gênesis fala que eles não eram justos, eles não eram íntegros, e eles não andavam com Deus, mas eles viviam em meio à corrupção e violência. Nós estamos nos preparando para a destruição deste mundo, como Noé se preparou? Nós confiamos que Jesus de fato virá? Ou nós estamos fazendo o que Ele nos ordenou? Os textos de hoje nos ajudam a nos preparar para essa vinda de Jesus. Isaías fala sobre andar na luz do Senhor. Na Bíblia vocês sabem que luz e trevas são constantemente usadas para falar sobre o bem e o mal, aquilo que é certo e o que é errado. Mas o que muitas vezes nós não nos damos conta é que onde tem luz é impossível existir trevas. As trevas só existem pela ausência de luz. Se falta luz no lugar, o lugar está em trevas. João, lá no começo do seu evangelho, ele mostra isso claramente quando ele fala que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz. De que luz João está falando aqui no texto? No começo do seu evangelho? Quem é essa luz? Jesus, né? Jesus Cristo, o Deus Filho que veio ao mundo em forma humana para iluminar toda a humanidade. E Ele iluminou de fato pelo seu cumprimento da lei, a lei do amor,
né? Ele morreu, ele ressuscitou, subiu ao céu e assim completou a sua obra de salvação. Mas o texto de João diz que a humanidade preferiu ficar nas trevas. O mundo que tanto fala de amor odiou o amor em pessoa, o amor encarnado de Deus, e o matou. Mas a luz do mundo não foi apagada. Jesus está vivo, e por meio do Espírito Santo, ele ilumina toda a cristandade na terra, diz Lutero no Catecismo, né? Ele ilumina a cristandade para quê? Para andar na luz, viver de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 119 é conhecido de todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Nesse sentido, meus queridos, os mandamentos de Deus são a orientação que nós precisamos para a nossa vida. Por quê? Porque são eles que nos dizem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, mas ame o seu próximo. Não pratique o mal. O cristão que ouve essa voz de Deus e anda na luz, ele examina o seu modo de viver. Ele examina o seu modo de agir neste mundo, de pensar, de falar. Para quê? Para viver dignamente. Viver dignamente como em plena luz do dia. Alguém que não deve nada, que não precisa ficar se escondendo. Porém, aquele que se diz crente, mas vive em orgias e bebedeiras, vive em imoralidades e libertinagem, vive em discórdias e ciúmes, satisfazendo os desejos da carne de forma indevida, não conhece a Deus e não o ama. E quem afirma isso não sou eu. João diz algo parecido em sua epístola, na primeira carta. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não apenas de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Palavra de Deus para a gente. Assim, todo aquele que vive adulterando, que vive matando, que vive furtando, vive cobiçando, vive em pecado diante da lei de Deus e não crê em Jesus Cristo, não se arrepende do seu modo de viver, da sua vida pecaminosa, não se arrepende dos seus vícios, das suas maldades, este ainda está nas trevas, está debaixo da ira de Deus, caminhando a passos largos para a condenação eterna. Meus amados, a lei de Deus ilumina o nosso caminho, mas não basta ter o caminho iluminado, a gente precisa andar por ele. E para andar na luz de Cristo Jesus é necessário, como diz Paulo aos Romanos, deixar as obras das trevas e se revestir com as armas da luz. Nesse sentido, o cristão vive numa batalha. Vive numa batalha que tem muitas lutas. E por isso Paulo fala para a gente se revestir com as armas da luz. É para a gente lutar. É para lutar contra os desejos da carne. É para lutar contra aquele nosso pensamento de que devemos amar apenas os nossos prediletos.
para nós amarmos até mesmo os não amáveis. É uma luta contra as forças espirituais do mal. E para lutarmos contra tudo isso, é necessário ser revestido de Jesus. E nós já fomos revestidos dele com o nosso batismo. Todos os que são batizados foram revestidos de Jesus. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. E assim nós podemos nos revestir das armas da luz, a fim de nós vivermos com fé, com esperança, com amor. É necessário a gente pegar a armadura de Deus para resistir no dia mal, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 6. Essa armadura de Deus, a gente se cinge com a verdade, a gente se veste com a couraça da justiça, a gente tem os pés calçados com o evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. O escudo da fé com o qual nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno que está tentando nos atingir. Nós usamos o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por isso nós oramos sem cessar. Viver essa luta diária contra as trevas é despertar do sono do pecado. E nós precisamos ouvir isso todos os dias. Desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Desperta, ó tu que dormes. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Diz Paulo aos Romanos. A nossa salvação está cada vez mais perto. E isso, essa luta diária só é possível a gente despertar do sono quando nós ouvimos Jesus falando conosco. Batizem, ensinem todas as coisas, guardem essas coisas. Façam o que em memória de mim? A Santa Ceia em memória de mim. Por quê? Porque é assim que vocês são preparados para a minha vida. Quem nos prepara para a vida de Jesus é o próprio Jesus. Noé, ele precisou construir uma arca gigantesca para ser salvo lá no dilúvio. Mas nós já temos tudo pronto para a gente. Já tem tudo realizado. Jesus já realizou tudo na nossa vida. E agora nós estando nós salvos, perdoados por Jesus, nós não vamos viver de acordo com aquele que nos salvou? De acordo com a sua vontade? É claro que nós vamos, porque é a vontade do próprio Deus. Nós vamos honrar o único e verdadeiro Deus, o Pai, Filho, Espírito Santo. Nós vamos usar o seu nome de maneira que lhe é devida, não tomando o nome de Deus em vão. Nós vamos santificar o dia do descanso para ouvir a voz desse Deus que tanto nos amou. Nós vamos santificar também o dia do descanso para receber o corpo e sangue de Jesus na Santa Ceia, a fim de nós sairmos dessa batalha que nós vivemos de maneira vitoriosa. E em todas essas coisas nós podemos ter a certeza de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, acordemos, vigiemos, amemos uns aos outros,
Andemos na luz e estejamos preparados, porque o dia vem chegando. Vem, Senhor Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Congregação pode se sentar. O gasofilácio hoje ficará aqui no chão, vocês poderão colocar as ofertas aqui. E nós cantamos também, ofertando a nossa voz a Deus, cantamos o hino 9 do Inário Luterano.
somos graça do Senhor. Neste momento que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 21, o Vitor Elvanger completou mais um ano de vida. No dia 23, o Victor Pérez, que está aí nos auxiliando, também completou mais um ano de vida. E no mesmo dia, dia 23, a Ana Carla do Nascimento, lá de Engenho Pocinho, completou também um ano de vida. E nós temos datas importantes na vida dos nossos membros, na vida da igreja. No dia 25, eu completei 15 anos de confirmação de fé, quando jovenzinho lá expus a minha fé diante da igreja e pude participar do sacramento da Santa Ceia, E no mesmo dia 25, a Ana Carla também comemorou 10 anos de profissão de fé. Então, são datas muito importantes na vida de todo cristão luterano, E no dia 27, no dia de hoje, a Pabline completa 10 anos também. Agora eu me esqueci, mas são alguns anos de confirmação de fé, desde quando ela recebeu a Santa Ceia pela primeira vez. Motivo de gratidão a Deus. Vou pedir ao Vitor, por gentileza, para trazer a folha de oração, para ver se nós temos mais pedidos e agradecimentos. A Pamela agradece pelo aniversário do meu pai, O aniversário do meu pai foi no dia 24, e nós então ligamos para ele, conversamos um pouquinho. É também motivo de gratidão para ser lembrado, O aniversário do meu pai. Um dos pedidos que nós estamos fazendo constantemente e pedimos sempre à igreja para lembrar em suas orações particulares é a vida da nossa irmã Denise Ladra Emanuel de Sucupira. Ela já praticamente 2 meses vem enfrentando problemas de saúde. Primeiramente, ela estava com dores nos pés e por causa de tratamentos que não deram certo, ela acabou amputando a sua perna. Ela tem complicações de diabetes, está agora na UTI ainda, com infecção generalizada, vai precisar amputar um pouco mais a perna. Situação bem delicada, e nós queremos incluir a vida da Aldenice juntamente com a sua família, para que esses momentos de sofrimento sejam abreviados, seja com o descanso para a dona Aldenice, ou seja com a cura, o milagre do restabelecimento de sua saúde. Mas o principal, nós já sabemos que o maior milagre da vida dela já aconteceu. Ela foi batizada, ela é crente, ela participava da Santa Ceia, confiava em Jesus como seu Salvador, e por isso o maior milagre, que é o milagre da vida eterna, já está garantido na vida dela, por meio de Jesus Cristo, que faz promessas certas e é fiel para cumprir. Aqueles que puderem, se coloquem de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Eterno e todo-poderoso Deus, nós voltamos alegres à tua casa e rendemos louvores a ti, pois conduziste-nos até o início de mais um ano no calendário da igreja. Reconhecemos, agradecidos, as muitas bênçãos que nos concedes, desde o começo da nossa vida até o presente momento. Agradecemos-te por tua graciosa assistência, dia após dia e ano após ano. Agradecemos-te pela vida do Victor e da Ana Carla, por mais um ano de vida completados nesta semana.
Também lembramos do Valdemar Pedro, que também completou um ano de vida. Agradecemos-te por momentos importantes na vida de teus filhos, como no caso da minha confirmação de fé, a confirmação da Fabrini e da profissão de fé da Ana Carla, quando recebemos no pão e no vinho o corpo e sangue de Cristo para perdão, vida e salvação. Agradecemos-te também, Senhor, pelas roupas e pelo alimento, pela saúde e pela força, pelos leais amigos, pela paz e proteção durante o dia e pela segurança durante a noite. Agradecemos-te ainda pelos empreendimentos bem-sucedidos e por todas as demais bênçãos. Acima de tudo, Senhor, queremos agradecer-te de coração pela dádiva de teu unigênito Filho, que se tornou o Salvador dos pecadores. Agradecemos-te pela graça de nos teres chamado à salvação através de Jesus, por meio da igreja em que nos colocaste, pelos fiéis ministros, pela tua santa palavra e pelos abençoados sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Faze o bem à tua igreja, estabelecida pelo teu poder, e governa-a com a tua graça. Permite que o Evangelho de teu Filho seja proclamado, seja pregado com sabedoria e poder. Concede que sempre possamos ouvir com humildade e receber com alegria a palavra de Cristo, o nosso Rei, a fim de o aceitarmos como o caminho, a verdade e a vida, o nosso único e suficiente Redentor. Fazem com que permaneçamos unidos a Ti pela fé e conduze-nos pelo caminho dos Teus mandamentos. Reveste-nos com o Teu amor para andarmos em Tua luz e abandonarmos as obras das trevas. Permanece no coração dos nossos filhos batizados, para que eles entoem glórias ao Teu nome. Acrescenta diariamente à Tua igreja os que vão sendo salvos. Concede sucesso aos esforços da Tua igreja para divulgar o Teu Evangelho entre os povos. Revela a Tua verdade aos que se encontram no erro. Ensina os Teus caminhos aos transgressores e converte a Ti os pecadores. Fortalece os fracos, conforta os aflitos, santifica os fiéis em Tua verdade, a fim de praticarmos o mandamento do amor. Dá-nos forças para levar esperança e consolo aos que carregam dores e angústias. Lembramos especialmente, Senhor, da vida da Aldenice e de seus familiares que estão passando por momentos difíceis. Conforme a Tua vontade, Senhor, abrevia o sofrimento desta família e usa-nos como Teus instrumentos de paz e apoio aos que sofrem com doenças, sofrem por injustiças, sofrem por violências. E aos que sentem a dor da perda de entes queridos, ajuda-nos a levar o Teu consolo. Concede o Teu favor também à nossa pátria. Dirige os destinos deste mundo de tal modo que o Teu povo te sirva com alegria em todas as ocasiões. Ó Deus da paz, santifica o nosso ser para que em Sua vida Cristo nos encontre sem culpa, perdoados de todos os nossos pecados. Não permitas que tal dia nos encontre desprevenidos ou nos surpreenda em falta de fé e em pecados. E quando for o dia da Tua vinda, Senhor, reúne-nos aos santos para vivermos contigo e Te louvarmos por toda a eternidade. Fiel és Tu, que nos chamaste ao louvor do Teu santo nome, por amor a Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós seguimos com a liturgia da Santa Ceia e nós oramos em conjunto a oração para a participação da Santa Ceia. Senhor Jesus,
convidas a viver em ti. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu dizendo: Bebei todos deste cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco, para sempre. Amém. Amém. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras do Senhor Jesus, dado e derramado para a remissão dos pecados. Todos aqueles que creem nestas palavras, creem que Jesus está aqui verdadeiramente presente, com o seu corpo e o seu sangue, juntamente com o pão e o vinho, para ser comido e bebido, é bem-vindo a participar da Santa Ceia. Aqueles, porém, que ainda não fazem parte, não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas que têm o desejo de participar do sacramento, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam a devida instrução para participar em comunhão e em concórdia de doutrina. Primeiramente, os músicos receberão o sacramento, em seguida, aqueles que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita. E enquanto é distribuída a Santa Ceia, nós ouviremos cânticos e serão projetados. Bem-vindos à ceia do Senhor. Isso é o corpo
graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que me concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que quem não creu? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há evangelho? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Para finalizar o culto de hoje, nós cantamos o hino 197 do Hino Luterano e depois temos os comunicados da vida da igreja. Agora sim, mais de pertinho, bom dia. Todos são muito bem-vindos a essa casa de comunhão, casa de oração, casa de Deus, onde nós nos reunimos para
nos prepararmos para a vinda do Senhor aqui, sabe? Por quê? Está próximo, cada dia mais está próximo, né? Nós temos na próxima quarta-feira estudo bíblico online. Dessa vez vai ser com a hora luterana por causa da agenda da semana. Infelizmente está sendo bem corrido, não está dando tempo de preparar estudos, mas a boa notícia é que a partir do ano que vem os estudos serão feitos nas casas. Assim a gente pode contemplar a casa de todos os membros e também convidar os vizinhos, os amigos, para participarem de momentos tão importantes de estudo da Palavra de Deus. Certo? Às 20 horas, então, estaremos juntos da hora luterana. Primeira quinta-feira do mês, já iniciando dezembro, teremos culto lá em Candeias, Mestre Messias, às 19 horas, na casa do seu Amauri. Estaremos por lá então para o momento de culto. E no sábado nós teremos culto em Caruaru. Primeiro sábado do mês a gente vai lá para Caruaru e tem um culto às 15 horas, horário de Brasília. E o departamento de servas lá da Emanuel da Sucupira lembra que todo primeiro sábado do mês as mulheres se reúnem para estudarem juntas a Bíblia e programarem projetos para o trabalho e o serviço na igreja. Certo? Na semana passada nós tivemos a reunião de todos, um pequeno culto de ação de graças, e nós pudemos simbolicamente ofertar a nossa vida por meio do meu voto. Aqueles que não puderam vir, a gente está incentivando via WhatsApp que preencham o meu voto, que ofertem e administrem bem a sua vida diante de Deus, para ofertar aquilo que vocês podem, aquilo que vocês têm condições, seja em questão de tempo, seja em questão de dons, questão de bens, para que o trabalho da igreja flua, a gente consiga então alcançar mais pessoas com o Evangelho da Salvação. Então, até hoje é possível colocar o meu voto de maneira online, tá? Aqueles que ainda não se inscreveram, não preencheram o formulário, ainda dá tempo, tá bom? E nós incentivamos para que os departamentos e o trabalho da igreja aconteça. Temos já bastante gente aqui da Santíssima Trindade, estão em 29, se eu não me engano, mas ainda dá tempo de fazer, de mais gente fazer, certo? Nós lembramos também que hoje é o último dia para fazer indicações de nomes para a diretoria dos próximos anos de 2023 até comecinho de 2025. Aqueles que ainda não fizeram as suas indicações, hoje ainda dá tempo. Nós entramos em contato durante a semana com os possíveis candidatos. Alguns já se dispuseram, outros disseram que é melhor não, e nós respeitamos isso, né? Por isso que estão sendo feitas indicações para justamente não chegar de última hora e ter que forçar alguém a assumir outro cargo, tá? Coloquem ali a gente vai ter reunião, eu esqueci de falar, né, Flávio? Reunião de diretoria nesta terça-feira, tá? Então aqueles que fazem parte da liderança, a gente vai estar reunido para justamente discutir assuntos para a transição de diretoria, tá? É importante que a gente esteja ali até mesmo para ver a questão da assembleia, que a gente vai ter assembleia para votação dos nomes. Provavelmente será no dia 11, mas ainda não tem nada confirmado, mas já garantam essa data, dia 11 de dezembro, para a assembleia extraordinária, tá bom? Para a gente fazer então a votação e definir a liderança para os próximos anos. Da minha parte, eu acho que eram esses os recados. Boa, Vitor. Lembrei. A gente colocou ali na entrada os envelopes dos membros para o ano de 2023. As ofertas agora não serão mais feitas com um monte de envelopes. Cada membro vai ter o seu próprio envelope, os membros acima de 18 anos,
E assim poderão colocar as ofertas ali e depois receberem o mesmo envelope para a gente ter um cuidado maior, uma organização melhor das ofertas que entram na igreja, né? Para também ter uma transparência maior com vocês. A gente sabe que dinheiro, quando se trata de dinheiro em igreja, a gente não pode esconder nada, tem que ser muito transparente. Porque senão acontece como em outros casos, né? Desvios, igreja que só quer saber de dinheiro e por aí vai as formas de o povo dizer, né? Que pastor só quer saber de dinheiro. Não, a gente quer então deixar tudo de maneira organizada, transparente, para que vocês saibam o que está acontecendo, como vocês podem auxiliar, enfim, a gente vai estar organizando isso. Então, cada membro, ao fim do culto, pode ir lá na mesa de recepção, procurar o seu nome e pegar o seu envelope para o próximo ano, o ano de 2023. Certo? Agora sim, eu acho que são esses os recados. Se não tivermos mais recados, eu me despeço de vocês lá na saída e desde já desejo as bênçãos de Deus para a semana.